A palavra na sequência é do conselheiro Dimas Ramalho, a pedido de sustentação oral, itens 21 a 36 em conta. Está presente a doutora Mariana Bin Santos Varanda, já está na sala. O conselheiro pode relatar assim que desejar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhora advogada, doutora Mariana Bin Santos Varanda. Aqui, presidente, são recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Conchas em face de decisão da segunda Câmara, que julgou procedente a representação tratada no TC 014455.989.17/8 e irregulares o pregão presidencial 1914, no qual a municipalidade licitou plantões médicos e serviço de enfermagem. O pregão presidencial 2215, que foram licitados serviços laboratoriais a usuários de SUS, além de seus respectivos contratos e termos aditivos subsequentes. Também foram julgados irregulares os termos aditivos relativos aos contratos decorrentes do pregão presidencial 1815, que licitou a locação de veículos. Essa última licitação, senhor presidente, e seus contratos principais, contudo, foram julgados regulares. A mesma decisão também determinou o encaminhamento de cópia do acordo a pedido para a Delegacia de Polícia Federal em Bauru, para instrução de procedimento lá instaurado. O Ministério Público de Contas teve vista dos autos nos termos regimentais. SDG, após a análise, opina pelo não provimento dos recursos. Esse é o relatório, presidente. Pois não. Doutora Mariana Varanda tem a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, doutor Dimas Ramalho, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas, a todos que nos acompanham, um bom dia. Conforme bem relatado, trata-se de uma representação e análise de 3 pregões, seus contratos e termos aditivos, que foram realizados pela Prefeitura de Conchas para prestação de serviços de plantões médicos e de enfermagem, prestação de serviços laboratoriais aos usuários do SUS, locação de veículos na área da saúde e cujas decisões que deliberaram pela irregularidade são objeto deste recurso, exceto em relação ao pregão 18, que, como relatado por Vossa Excelência, ele e seus contratos originários foram julgados regulares. Assim, cientes da manifestação de improcedência de autoria da adulta SDG, única que se pronunciou nos autos do recurso, entendemos necessário esclarecer e evidenciar alguns pontos. Primeiramente, Excelência, gostaria de fazer uma observação importante quanto às considerações tidas em relação à preliminar arguída de nulidade. Importantíssimo aqui destacar que jamais foi intenção dessa defensoria deturpar o raciocínio da nobre substituta de conselheiro que atuou como relatora dos processos principais e afirmou em sua sentença que, uma vez notificada, a Prefeitura apenas teria se manifestado em concordância com o posicionamento da fiscalização em relação à improcedência da representação. Isso porque, até mesmo em face do enorme respeito que sempre nutrimos em relação aos membros dessa corte, nunca foi esse o nosso modo de proceder, e não seria diferente neste caso. O que ocorreu é que, justamente em face de não havermos constatado, em lugar algum ao longo de toda a sentença, qualquer citação ou alusão aos argumentos que foram apresentados nas defesas prévias protocoladas em cada um dos 15 expedientes que derivaram da representação principal, nem mesmo no âmbito do relatório, que normalmente acaba sendo usual por parte de Vossas Excelências, por obrigação que possuímos enquanto defensores,
de amparar os nossos clientes e defender os seus interesses em todas as suas vertentes legais que são possíveis, não poderíamos nos omitir e chamar a atenção para esse aspecto no recurso, especialmente tendo verificado que os argumentos do voto proferido, quase todos se assemelhavam aos do relatório de fiscalização, não trazendo em momento algum qualquer conteúdo das defesas que foram apresentadas em relação aos certames, contratos e termos aditivos que foram apresentadas, nem mesmo no intuito de contrariá-las, levando-nos a crer que realmente poderiam não ter sido sopesadas no julgamento, e assim, sem qualquer conotação de desrespeito, pugnamos por uma segunda análise no recurso também nesse sentido. Já quanto ao mérito, com relação ao posicionamento externado de negatividade em face da contratação ter sido pactuada com uma entidade do terceiro setor, novamente cumpre defender a completa ausência de regularidade que entendemos haver neste ponto. Isso porque, contrariamente à manifestação, foi possível, sim, verificar a jurisprudência dessa Igreja Corte, entendendo pela possibilidade de participação de certames de entidades sem fins lucrativos. É o que se extrai, a título de exemplo, das decisões proferidas no âmbito da representação contra edital, que foi objeto do TC 12.218.989.16, no qual, apesar de realmente reconhecida que a matéria ainda não se encontra totalmente pacificada no âmbito desta Igreja Corte, fora lá fortemente recomendado que os entes evitem a adoção de medidas extremas, no sentido de proibir a competição de entidades do terceiro setor em certames licitatórios, quando não expressamente vedado pelo seu instrumento convocatório, o que realmente também não foi o caso desses autos, porque o instrumento convocatório não vedava a participação de entidades do terceiro setor. Entendimento este que igualmente também pode ser verificado nos expedientes TC 16.619.989.16 e 4884.989.17, onde também foi manifesta a permissibilidade nesse sentido. Lembremos, inclusive, Excelência, que no caso Intelo, nem mesmo haveríamos que cogitar a participação dessa entidade do terceiro setor teria levado a uma prática tentatória contra o princípio da isonomia entre os concorrentes, posto que a associação plural, que foi a entidade que participou da licitação e foi declarada vencedora ao final, celebrou o contrato com a administração, havia sido originalmente classificada em segundo lugar no pregão presencial, atrás de uma microempresa que apenas acabou não sendo vencedora e contratada pela administração porque foi inabilitada no certame. Do mesmo modo, quanto ao questionamento em relação à contratação dos serviços de plantões médicos e de enfermagem em si, justamente na esteira da manifestação do TSDG no processo, que registrou expressamente o seu posicionamento no sentido de possibilidade da terceirização de serviços de saúde, quando efetuados em complementação, é que defendemos que, no caso Intela, igualmente se trata da contratação de apenas uma parte dos serviços de saúde, dentre os inúmeros, inclusive no segmento de plantões médicos, que são prestados pelo município à população, não apenas de forma terceirizada. Não há dúvidas, Excelência, que se tratando de um município de pequeno porte, onde as limitações no que tange à remuneração acaba desestimulando o ingresso de médicos como servidores de carreira no município, e tratando-se de profissionais tão imprescindíveis à saúde, posto que os plantonistas efetuam atendimento de primeira necessidade, tanto em casos clínicos quanto de urgência e emergência à população necessitada, não poderíamos jamais deixar de ofertá-los em quantidade condizente, o que torna a contratação, mediante precedência de regular certame licitatório, uma alternativa realmente legalmente possível neste caso. Não à toa, inúmeros são os precedentes desta Corte, dentre eles constatados nos julgamentos que cito: expediente TC 60.01007, 2000.00308 e 186.01011,
todos versando sobre a contratação de serviços de plantões médicos mediante pregão presencial, que foram julgados regulares por esta Corte e, quando muito, ensejaram recomendações para que o município continue a tentativa de contratação desses profissionais através de concurso. Vale lembrar que, embora tratando-se de contratação restrita aos serviços de plantão, que na realidade entendemos como um aspecto positivo, posto que aqui estamos demonstrando que não se tratou da contratação, da terceirização da totalidade dos serviços de saúde do município. Além da responsabilidade profissional inerente aos próprios profissionais médicos, o contrato sempre fora fielmente fiscalizado e acompanhado pela administração municipal ao longo de sua execução, de modo que foi garantido o adequado desempenho da empresa no alcance dos resultados que eram almejados com a contratação, sem qualquer prejuízo pelo fato de ter sido precedida de um pregão presencial e não de uma parceria regular com o terceiro setor. Por fim, relativamente a um outro ponto de destaque, desta vez atinente ao pregão 22, que teve por finalidade a contratação de exames laboratoriais para os usuários do SUS, e cuja única impropriedade é elevada a tão grave patamar a ponto de levá-lo ao entendimento de irregularidade, disse respeito apenas às coletas, ao total de 15 coletas mensais que deveriam ser realizadas de forma domiciliar pela futura contratada para atendimento de acamados, e que, por não haver correspondência direta desse exato serviço, qual seja a contratação de serviços laboratoriais e coletas domiciliares para atendimento de acamados na tabela SUS, teria sido solicitada sem o amparo de pesquisas específicas e, ao fim, foi consignado no edital esses 15 exames pelo mesmo preço que eram os exames da tabela SUS. Novamente reforçamos as alegações de total improcedência, principalmente no sentido de insignificância e ausência de prejuízo. Como esclarecido, tratavam-se apenas de 15 coletas domiciliares, dentre aproximadamente 7.000 previstas para a execução mensal pela futura contratada, que foram exigidas no edital justamente para garantir o atendimento irrestrito e universal aos usuários do SUS, abarcando também as pessoas acamadas que não poderiam se deslocar de suas casas até os laboratórios para realizar o exame. Como também visto, o valor de aceitabilidade desses exames permaneceu o mesmo consignado na tabela SUS para os exames normais que eram previstos no edital, que poderiam ser, inclusive, qualquer um dentre aqueles que estavam previstos para a realização pela futura contratada, sem qualquer acréscimo de custo pelo deslocamento, sendo que, em momento algum, houve qualquer questionamento por parte das licitantes em relação a essa exigência, totalmente viável no caso de municípios de pequeno porte, como é o caso de Conchas, no qual esse deslocamento acabaria por gerar um custo ínfimo à empresa contratada. Muito pelo contrário, pois a licitação contou com a disputa de 3 empresas que em momento algum questionaram essa exigência e que ao final fizeram reduzir o preço de aceitabilidade inicialmente estimado na disputa de R$ 366.477,20 para o valor final de R$ 182 mil, ou seja, uma redução de 49%, mesmo com essa previsão de 15 exames. Tratando-se do único ponto aventado para levar à irregularidade do certame, data vênia, excelência, entendemos que o recurso poderia ser provido, ao menos nesse sentido. Da mesma forma se dá em relação aos termos aditivos, os quais, inclusive no que concerne aos acréscimos, foram efetivamente celebrados tendo em vista a existência de real demanda da municipalidade e prorrogados ante a efetiva constatação de vantajosidade, haja vista, inclusive, que a grande maioria dessas prorrogações foi pactuada sem qualquer reajuste de valor, mesmo sabendo-se, em especial em relação aos contratos de transporte, que durante esse período teria havido uma discrepância em relação ao custo do combustível, que não foi aplicado em momento algum nos reajustes.
assim como também se dá em relação às falhas, em relação apontadas quanto ao empenho que foi realizado somente no ato do pagamento, a qual, embora realmente existente e reconhecida, pugnamos para que sejam alçadas ao campo das recomendações, dado o contexto de regularidade que entendemos haver em todo o contexto dos certames e contratos. Não podemos perder de mente, Excelência, que a representação principal, autuada em função do ofício endereçado pelo Departamento de Polícia Federal a essa Egrégia Corte, teve como único intuito a verificação de eventual malversação de recursos públicos no âmbito dessas contratações, o que desde o início não fora verificado pela fiscalização, que juntamente com sua chefia pugnou no processo originário pela completa improcedência da representação, até mesmo diante das falhas de cunho leve e essencialmente formal que ao longo de todas as instruções foram constatadas. Assim, apelando para o bom senso, outro não pode ser o apelo, senão para que os recursos sejam integralmente providos. Era o que tinha a expor. Agradeço imensamente a atenção e a disponibilidade de Vossas Excelências. Muito obrigado pela participação. Palavra do conselheiro relator. Senhor presidente, eu vou pedir retirada o retorno ao gabinete para uma nova análise a partir das ponderações trazidas pela ilustre defesa. Perfeitamente. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada.